Olá a todos, todas, como é que estão? Então, hoje eu vou deixar a aula gravada, tá? Porque, assim, vocês, na região onde eu estou, é feriado, mas aí vocês têm tarefa de casa para assistir a aula, né? E, enfim, a gente não passa. Bom, na minha gripe, eu já vou melhorando, né? Não vou ter nenhum ataque de tosse, por sorte. Então, vamos começar. Então, assim, a aula de hoje, né, como eu falei, toda segunda-feira vamos ter atividades diferentes. A da semana passada foi ao grupo de estudo, né, deixei gravado excepcionalmente, mas geralmente o grupo de estudo a gente não deixa gravado, então olhem porque é por tempo limitado, tá? Ele vai gerar um certificado para vocês. A aula de hoje não tem certificado, é uma atividade que eu estou propondo. A gente vai, preparei um material para vocês, então, assim, todas as aulas, né, para quem não me conhece, desculpa, eu esqueço sempre de me apresentar, né, mas para quem não me conhece, oi, aqui fiz errado, vamos lá. Ok. Ah, meu nome é Constanza, tá? E vou estar toda segunda-feira ministrando, sou professora e vou estar ministrando aulas para vocês com diferentes temáticas, tá? Então, bem-vindo e desculpa, a cabeça vai mais rápido do que o resto. Então, vamos lá. Então, toda semana, né, além do link de acesso das aulas, que são ao vivo, exceto em situações, né, especiais como feriado, né, a gente deixa gravada a aula, tá? Vocês vão ter o link de acesso, o link da gravação, tá? E também eu deixo sempre preparado para vocês um material. Então, vamos ver. O material sempre vai ter o nome, a data da aula e o nome do que é, tá? Então, assim, eu já falei para vocês que eu tenho 4 atividades todo mês com vocês. Toda segunda-feira a gente trocou o horário, agora a partir das 7h30. Então, grupo de estudos, palestra, uma pesquisa, um grupo de pesquisa e um workshop prático, tá? E aí, então, a aula de hoje é sobre uma palestra. Aqui vocês vão encontrar o material, tá? O material, os slides, tá? Que aqui eu deixo para vocês acessarem, tá? Enfim, está em PDF. E o material, eu estou deixando o plano da aula. O plano da aula vocês vão ter, se vocês observarem, o link do material e o link da palestra, tá? É com a Susan David, é uma graça a palestra, vocês já vão ver. E outro material que eu deixo para vocês é uma lista, como está relacionado com a temática, é uma lista das pessoas que são, que se conhecem, né, pessoas famosas que se conhecem por ter uma resiliência pós-traumática, tá? Então, eu deixo aqui uma listinha para vocês conhecerem um pouquinho delas e alguns comentários, tá? Então, isso vocês vão ter um link à parte, tá? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. Então, preparei aqui para vocês o material. Ah, lembrando, né, meu e-mail é prof, né, underline, né, traço de baixo, Constanza Pujals, que é meu nome, sem ponto, tudo junto, @, até escrever aqui para vocês, ó, prof, ixi, não vai o underline? Não tá indo o underline, que legal, enfim, mas tudo bem. Underline, a gente sempre, né, precisa. Vou trocar o tipo de letra, porque assim eu acho que é assim, eu acho que vai. Foi, né? Constanza Pujals, tudo em minúscula, tá? Constanza Pujals, @unicv.edu.br. Então, aqui deixo o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum comentário que vocês queiram fazer, né, chegar. Então, o tema hoje da aula é resiliência e crescimento pós-traumático, transformando a diversidade em oportunidade. A gente vai falar justamente daqueles momentos em que a gente passa por adversidades, né, ou por problemas,
E muitas vezes a gente, né, sente que é o fim do mundo, a gente, obviamente, é importante dizer para vocês que aqui em nenhum momento eu estou dizendo que a gente deve, sei lá, encarar tudo muito bem, muito feliz, muito... Não, gente, jamais. Porque a tristeza, a frustração, né, tudo isso, ele faz parte da gente. Então, negar isso daí em você, ele pode acarretar outros problemas. Portanto, se você, a gente tem que ser, falando, fiel ao que a gente sente, né? Claro que a gente tem momentos e momentos, por exemplo, né, uma mãe que tem filhos pequenos, né, pode estar numa tristeza profunda, né, claro que ela tem esse espaço, mas, infelizmente ou felizmente, né, por ter as crianças, às vezes a gente termina, né, sobrepassando, né, sendo forçada a superar, porque outros precisam da gente. Estou falando crianças, mas também pode ser, sei lá, pessoas, né, nossos pais, ou pessoas idosas que precisam da gente, enfim. Então, às vezes a gente, né, atropela essa emoção, engole essa emoção, dizendo assim, para justamente. E a gente precisa também se respeitar. Então, é importante eu deixar claro isso, que não é tudo alegria, alegria, né? Outra questão importante é que, como eu falei, bom, a primeira é essa, de que tudo das emoções, né, elas são importantes a gente sentir, e cada um tem seu tempo, isso é muito individual, né, muitas vezes eu posso me sensibilizar com situações que uma irmã ou um irmão que eu tenho que foi criado do mesmo jeito, ele não se sensibiliza, isso é por causa da individualidade, então a gente precisa às vezes respeitar isso daí, a gente precisa respeitar isso dos outros, tá? E nem todo mundo vai ter a mesma resposta, né, frente às situações que a gente vive, justamente por essa individualidade, essa interpretação que a gente faz da vida, tá? No entanto, a gente pode aprender, né, estratégias e lidar com isso daí, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, e a palestra justamente sobre isso, já vão ver, né, o que que é resiliência, né, eu acho que vocês já devem ter escutado falar sobre resiliência. Essa pessoa é muito resiliente, né? Eu consegui ser resiliente nessa situação, né? Justamente é a capacidade de você se recuperar e adaptar após dificuldades, ou desafios, como a gente gosta de utilizar hoje a palavra, né? O importante, eu acho assim, eu acho que é o mais importante de tudo, eu sempre falo, né, para estudantes, meus filhos, né, gente que está, né, meus orientandos, a única certeza que a gente tem na vida é que problemas sempre vamos ter, sempre, né, problemas, dificuldades, situações, por isso a questão de a gente, é um limite muito, digamos, é um limite, né, na questão de não banalizar isso daí, tá? É importante a gente saber isso. Uma coisa é enfrentar e aprender com aquilo, e outra coisa é falar, tá bom, deixa pra lá, tá? Não, não é isso, né? Vamos colocando as emoções embaixo de um tapete. Isso é muito importante, porque não é o que eu quero passar aqui, porque eu não acredito nisso, né? Eu acredito sim que a gente tem momentos de tristeza, a gente precisa passar por esses momentos de tristeza, eles precisam ser elaborados, perdas, situações adversas, né, situações complicadas na vida, a gente sempre vai ter, e não é só sorrindo e falando que tá tudo bem que a gente vai enfrentar, né, às vezes até dá um nervoso quando a gente escuta não, mas tá tudo bem, não tá tudo bem, você tá com um problema e é sério e vamos enfrentar isso, mas depois, né, de enfrentar isso, de você colocar essa emoção no lugar certo, vamos dizer assim, aí sim vai ficar tudo bem, mas agora não. Tá? Então, é importante de vocês saberem disso, tá? Então, a resiliência, então, essa frase para mim é muito importante, tá? A resiliência não elimina o sofrimento. Ser resiliente não quer dizer que a outra pessoa não sofra, né? Você é insensível, não é isso. Mas é uma forma de enfrentar. Também, dependendo da nossa história de aprendizagem, tem pessoas que têm mais facilidade para lidar com isso e tem pessoas que não têm.
Um exemplo muito inspirador, não sei se vocês conhecem, é o famoso Viktor Frankl, né? Ele foi um sobrevivente no campo de concentração. Ele tem livros, né? Não me lembro, Sentido da Vida, alguma coisa assim. Um livro, não me lembro o título certinho, né? Mas é um livro muito bacana, se vocês quiserem ler, eu recomendo, né? É um livro antigo, tá? Não é agora, não, é um livrinho antigo. O fato, né, 70% das pessoas demonstram resiliência significativa após traumas, né, eu não sei se realmente porque a gente lida com isso, né, ou se, né, às vezes é o que a gente tem, e a gente não pode parar, e a gente precisa, né, continuar, né, o dia a dia. Aí a gente traz uma palavra, né, que eu tenho muito cuidado de utilizar ela, né, falamos sobre, porque a resiliência vem justamente quando a gente tem uma situação adversa. Para alguns, a gente chama a palavra trauma, né? Tem pessoas que adoram, sou traumática, né? Estou traumatizada, né? Enfim, eu tenho muito cuidado com essa palavra. Então, o que significa o trauma, né? O trauma, o evento adverso, né? Evento ameaçador à vida ou integridade física e psicológica. A gente fala que pode ser uma violência, né? Pode ser um acidente, que também é uma violência, né? Pode ser um desastre natural, né? Perdas pessoais, tá? Então, todos esses tipos, né? Então, a gente tem muitos casos de pessoas, por exemplo, que tá pitando aqui. Não, eu estou aqui, continuar na chamada. Eu estou aqui, estou dando aula. Como não tem ninguém, aí ele pensa que a gente está sozinho, né? Enfim, então, assim, tem pessoas que desenvolveram, né, transtornos, desencadearam, a melhor forma, né, de expressar, desencadearam transtornos psicológicos justamente por causa, né, de um trauma, né, a morte de alguém, por exemplo, e não somente um transtorno psiquiátrico, mas também, por exemplo, doenças autoimunes, né, um estresse muito grande, a gente fala. Então, então, como não ter estresse? Não, você não vai conseguir ter estresse, né? Mas como lidar com ele é importante. Então, impactos podem ser físicos, emocionais, cognitivos. Aí a gente traz também dados, né? Que a estatística fala que 60% da população vivencia um trauma em algum momento, né? Então, realmente não é qualquer um, né? Ou seja, é mais habitual do que a gente imagina, né? Nesse caso. Trago para vocês, né, outra palavra, né, outra expressão, crescimento pós-traumático, CPT, né, uma nova perspectiva. O que significa isso? Mudanças psicológicas positivas após o enfrentamento de trauma, ou como eu falo, adversidades ou situação desafiadora para a gente. Dimensões, né, tem novas possibilidades, relações fortalecidas, força pessoal, apreciação da vida, mudança espiritual. Eu falo que eu só acredito que a pessoa, quando ela chega para você, não, mas eu mudei, eu só acredito que ela mudou realmente quando ela passa por uma situação onde ela ou tem uma perda, né, perdeu, assim, até pode ser, não precisa ser uma morte de alguém, mas ou perdeu, ou separou, ou, ou teve uma, como é que se diz? Né, ou foi realmente a perda de alguém, né, mas uma separação, uma perda de uma amizade, por exemplo, não que a pessoa tenha falecido, mas a pessoa ficou muito chateada e não quer mais falar, não contactar mais comigo, não fala mais comigo. Eu acredito também que isso é muito impactante, né, então, pode desencadear, assim, uma mudança, mas eu só acredito quando a pessoa fala, eu mudei, quando acontece essas situações, tá, porque é um impacto para a pessoa. Então, aí sim. E aí, isso confirma um pouco, né, ou digamos, completa essa questão, que esse crescimento, né, assim, após um trauma, né, a gente tem a possibilidade de ver ou vivenciar novas possibilidades, fortalecer relações, né, ter uma força pessoal maior, porque é como se fosse uma chamada de atenção, né. Alguns exemplos, né, a gente tem como sobreviventes de câncer, que aí pessoas, né, que voltam a valorizar a vida, é muito complexo, né, falar de maneira, né, generalizada as situações, porque existem
praticamente individualizado isso, né? Mulheres que superaram violência doméstica é outro exemplo, né? E aqui, então, hoje, eu vou trazer para vocês a Susan David, é uma psicóloga, né, onde ela é psicóloga da África do Sul, e ela justamente vem falar sobre essa questão de não menosprezar os sentimentos, não é uma positividade, como falam por aí, tóxica, de falar tudo sim, engolir as emoções e acabou, estamos frente a uma adversidade que a gente tiver. Então, assim, são 15 minutinhos, né, vocês têm o link, para o vídeo, vamos esperar um pouquinho, né, assistam o vídeo e a gente retoma com algumas reflexões, tá bom? Bom, se vocês já assistiram, né, espero que tenham assistido, então vamos continuar, né, enfim. Ele está subtitulado, deixei já subtitulado para vocês, com legenda, né, com legenda em português, então eu acho que vocês não vão ter problema, né, é muito gostoso, eu gosto muito dela. Então, primeiro, é importante, né, eu acho que o que a gente tem que ressaltar, posso até começar com algumas perguntas, né, se vocês conseguiram identificar, ai, desculpa, gente, a diferença entre resiliência e crescimento pós-traumático e como transformar desafios em oportunidades de aprendizado. Mas o vídeo dela, o que é importante, né, apesar dela trazer alguns exemplos, é justamente o que eu comentava antes para vocês, a forma de como a gente encara essas emoções, né, que determina o que é importante. Então, os nossos comportamentos, nossa carreira profissional, as nossas relações, a saúde, né, falei já para vocês que na, 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 no grupo de estudos, no grupo de estudos, é, no grupo de estudos, a gente comentou que as pessoas mais felizes, naquele capítulo 3 de Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, né, pessoas mais felizes, né, têm melhor saúde e são mais longevas, né, ou seja, vivem mais, tá? Então, aí ela também fala, né, sobre a cultura que valoriza a positividade em detrimento do que a gente realmente sente, né? E aí ela comenta um pouquinho sobre esses pontos, né? De como a gente precisa, e ela mesma conta o caso dela, de como ela, com o falecimento do pai, né? Ela foi para a escola, né? Engoliu tudo e depois começou a sentir uma série de problemas físicos e emocionais em relação a todo esse fato que não foi digerido, vamos dizer assim.
Então, como eu falei para vocês, né, é muito individual isso, né, tá relacionado de como você vivenciou isso na família, se as pessoas eram mais objetivas, se as pessoas eram mais emocionadas, né? Culturalmente também interfere nisso, né? Que mais, assim, a questão do espaço dessa emoção, então, assim, que você tem para expressar essa emoção também é importante, tanto na escola, como assim, então, como eu falei para vocês, é a história de aprendizagem de vocês, sempre me referindo, tá, a frente a um trauma, a uma violência, a um acidente, alguma coisa. É normal, sim, que a gente, né, esteja um pouco deprimido, né, justamente porque a gente precisa se organizar, né, vamos fazer de conta que é a morte de alguém muito significativo, né, eu falo que, assim, por exemplo, morte de uma mãe, né, de uma avó, né, que geralmente são pilares, né, o pai, avô, enfim, irmão, né, a gente realmente não somente emocionalmente, mas a gente precisa estruturar nossa rotina, nosso dia a dia, né? A ausência dessa pessoa é importante. Então, isso não se faz de um dia para o outro, né? Isso, dependendo da pessoa, pode ser semanas, meses, até anos, né? A gente tem hoje a gente hoje tem na classificação de que um luto, né, num período maior de que um ano, ele já é considerado patológico, né? Mas enfim, então fica essas duas reflexões para vocês, tá? E aí eu quero trazer um pouquinho, né, mais de informação sobre a questão do crescimento pós-traumático, o CPT. Fatores que influenciam, né, como eu falei para vocês, a individualidade, então, por exemplo, o otimismo, o autoconhecimento, né, que está relacionado com a autoestima, propósitos, né, então, se você sabe que você é importante para algumas pessoas e você precisa estar bem, né, então isso pode te dar sentido para continuar, tá, como eu falei, depende de cada pessoa, é muito individual isso. Questões sociais, né? O recurso humano que você tem, no sentido do suporte que você tem, isso é muito importante. Familiares, amigos, né? Às vezes a gente tem amigos que até são mais do que irmãos, né, pra gente. Todo esse apoio é importante. Grupo de apoios também, né? Apoio social, né? Diz que é um outro fato aí que apoio social também aumenta esse crescimento pós-traumático, né, em 40%. Nós somos também, né, além de indivíduos emocionais, comportamentais, nós somos também indivíduos espirituais. Então, a busca do significado, o famoso por que aconteceu isso comigo, né, é uma pergunta que a gente frequentemente escuta e fala, né, eu mereço isso, né, então isso também, eu acho que a gente fica muito, no começo, sim, a gente se pergunta, a gente procura sentido nisso, mas fica muito ancorado nessas perguntas, que muitas vezes você pode nunca ter resposta para isso, e isso é muito difícil para o cérebro, porque o cérebro sempre tenta buscar, né, uma lógica, ou um sentido, né, uma resposta, e a fé, né, a própria fé. Então, alguns mecanismos de crescimento que a gente tem, né, a confrontação, por exemplo, a aceitação, né, a gente brinca um pouco, mas é duro, né, aceita que dói menos, não é bem assim, mas, enfim. A reavaliação, tá? É importante, né? Ter que, como eu falei para vocês, ter que reestruturar tudo, né? Agora, com essa ausência dessa pessoa, numa separação, por exemplo, querendo ou não, sendo bom ou ruim, né? A pessoa com você, uma separação é sempre uma separação. Então, você tem que se estruturar. Busca por significado, encontrar, né, um sentido de por que eu estou passando isso, construir uma história pessoal numa narrativa, e, e muitas vezes esse não é vendo muito o lado positivo, mas, né, já chegando a isso, o que de resultado a gente tem desse sofrimento? Ele geralmente sofrimento, muitas pessoas pegam esse sofrimento, né? Então, mães que perderam filhos, né? Ou
com algum câncer ou alguma questão trágica, né, alguma situação de injustiça, por exemplo, elas criam ONGs, ou ações, ou associações, né, então isso também é comum. Algumas estratégias práticas, né, para resiliência e crescimento, que muitas vezes não são fáceis, eu sei, mas a gente às vezes precisa colocar no modo, né, no modo automático e fazer, né, então autocuidado, né, prestar atenção para alimentação, ter o sono, né, exercício físico, o mindfulness, né, que sempre insisto aqui, nesse momento de meditação, respiração consciente, ele é importante. A expressão emocional, né, escrever é muito terapêutico, né, botar no caderno que você sente, né, enfim. Arte terapia, outro tipo de terapia, é importante procurar. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas as faculdades, né, eu sei que a sessão psicoterapêutica, por exemplo, ela é cara, né, nem todo mundo consegue, né, pagar o valor dela, mas as faculdades que têm o curso de psicologia, eles oferecem, não somente aqui na região onde eu estou, né, em todo o Brasil, uma característica da formação de psicólogo, né, no Brasil, e vocês podem deixar o nome de vocês na faculdade, porque a faculdade de psicologia, ela tem uma clínica de psicologia, uma clínica escola, e vocês podem deixar o nome lá, que vocês vão ser chamados, né, ou senão vocês insistam, né, para ser atendidos, tá? Eu sou supervisora clínica e meus estagiários, eles fazem uns trabalhos muito bons, tá? Nesse sentido, eles estão muito motivados, né, e fazem trabalhos bons. Então, quem não tiver acesso, né, pode recorrer a esse tipo de serviço. Então, psicoterapia, como eu estava falando para vocês, e realmente o mindfulness, a meditação, isso está comprovado pela medicina. A medicina está engajada em estimular, né, a meditação, que já viu as suas mudanças a nível até neurológico, né, 10 minutinhos por dia, 5 minutinhos por dia, né, pode ser guiada, como eu já falei em outros momentos. Aí traz a questão de criar uma narrativa, né, construir uma narrativa a partir, né, de uma história. Você pode, quem gosta, tem facilidade, gosta de escrever, então, aqui eu coloco alguns pontos para vocês. Então, reconheça seus pontos fortes, reavalia valores e propósitos, comemore pequenas vitórias, use experiência para inspirar. Então, quando acontece isso, como eu falei assim, infelizmente, receita a gente não tem, porque quando acontece um trauma, um acidente, uma violência, a gente não tem uma receita pronta, né? Mas alguns pontos a gente pode, né, sugerir, né? Esse momento de reavaliação é importante, né? Esse momento de ver daqui para frente quem sou eu, né? Quem sou eu nessa situação, após ter vivido isso, é importante isso daí. E ver os propósitos ou novos propósitos, né, é importante também. Então, no dia a dia, né, o estresse é terrível, né, a gente vive de mão dada com ele, hoje em dia, na sociedade que a gente está, então, algumas técnicas para acalmar, como eu falei, meditação é uma boa, algumas técnicas de relaxamento, uma respiração também ajuda bastante, treinar a adaptabilidade para enfrentar situações inesperadas não é fácil. Eu admiro, por exemplo, eu sei que os bombeiros, os policiais, né, essas profissões, os médicos de SAMU, né, eu sei que do SAMU, eu sei que eles estão preparados para isso, mas também estão preparados porque eles se submetem muito constantemente, né? Mas não é fácil também, né? A gente sabe. Perspectiva positiva, dentro do seu limite, né, dentro do que você pode. E como conclusão, então, aqui, né, resiliência como uma jornada contínua, né, então, transforma a diversidade em crescimento, é possível ter esse crescimento pós-traumático, práticas simples podem fomentar essa resiliência, e você pode terminar sendo uma inspiração para o outro. Mas, como eu falei para vocês antes e continuo, a gente tem que dar espaço e tempo para as nossas emoções e para a gente sentir, porque realmente a gente fica como deslocado quando acontece,
e a questão de se reorganizar internamente após o sucedido, não é algo que acontece de um dia para o outro, tá? Mas também, né, como eu falei antes, né, ficar, né, ser tomado pelo desânimo, né, e pela falta de vontade de fazer, né, continuar, vamos dizer assim, também isso não é legal, tá? Isso também vai precisar ser olhado ou por um profissional, ou, né, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Então, deixo o meu e-mail, como sempre, né? Underline, né? constanzapujaus@unicv.edu.br. E qualquer comentário é sempre bem-vindo, tá bom? Então, um abraço a todos, né? A gente se vê na próxima segunda-feira, que é o momento de pesquisa, do grupo de pesquisa, tá bom?